Você já foi tratado como se não merecesse o lugar onde estava? Lucas foi, chamavam ele de cota, favor do sistema, a exceção. Mas ninguém sabia que aquele jovem negro, quieto e sempre observador, era o responsável por algo que mudaria o destino de uma das maiores universidades do país. Essa é uma história sobre preconceito, resistência e justiça. Uma história sobre o poder de quem nunca foi ouvido, até o dia em que resolveu falar. Antes de começar, inscreva-se no canal Histórias de Vida e me diga aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Quem sabe a próxima história não aconteça aí, bem perto de você. O nome dele era Lucas Nascimento, 22 anos, estudante de economia em uma universidade renomada de São Paulo, filho de uma empregada doméstica e de um motorista de aplicativo. Cresceu em meio a livros usados, cadernos doados e o sonho de mudar a vida da família. Entrou na faculdade por meio de cotas raciais, algo que, desde o primeiro dia, virou motivo de olhares tortos e comentários velados. Na primeira semana de aula, enquanto todos se apresentavam, um dos colegas soltou: "Ah, então você é das cotas." Legal, o sistema precisa equilibrar as coisas, né? O sorriso dele era falso, o tom debochado. Lucas respondeu apenas com um aceno tímido, fingindo não ouvir o riso abafado ao fundo, mas ouviu todos os dias. Naquela universidade, o preconceito não vinha em gritos, vinha em piadas, convites que nunca chegavam, trabalhos em grupo onde sempre o deixavam por último. Mesmo assim, ele se destacava. Era um dos melhores alunos da turma, sempre com ideias afiadas, mas quase nunca era ouvido. Até o dia em que um concurso interno foi anunciado. Desafio de inovação econômica, soluções para um Brasil mais justo. O prêmio, um estágio garantido no Instituto Aurus, uma das consultorias mais influentes do país, chefiada justamente por um dos maiores financiadores da universidade. E é aí que tudo começa. Lucas começou a trabalhar no projeto do concurso logo na primeira semana. A proposta era simples no papel: criar uma solução econômica para reduzir a desigualdade social no Brasil. Mas na prática, era um campo de guerra disfarçado de disputa acadêmica. Os grupos se formavam naturalmente, os ricos com os ricos, os influentes com os influentes. Lucas ficou de fora. Nenhum grupo o chamou. Quando tentou se aproximar, ouviu frases que disfarçavam o preconceito com gentileza falsa. "Poxa, já fechamos o grupo, cara. Tenta com o pessoal da sua turma." O pessoal da sua turma era o código que ele já aprendera a decifrar. Os poucos negros e bolsistas que também vagavam sozinhos pelos corredores brilhantes da faculdade. Mas Lucas não desistiu. Montou um grupo com quem restou: uma garota chamada Janaína, estudante de sociologia e bolsista integral, e Rodrigo, um nerd tímido da engenharia, de origem humilde como eles. Juntos, criaram o que chamaram de Projeto Raiz, uma proposta de microcrédito comunitário voltado a jovens empreendedores das periferias. A ideia era ousada, detalhada e totalmente voltada à economia real. Eles queriam provar que desenvolvimento não é sobre quem tem mais, mas sobre quem tem chance. Mas quando apresentaram o resumo do projeto na pré-seleção, o professor orientador, um homem de terno caro e expressão fria, folheou as páginas e disse: "Interessante, mas muito idealista. A banca gosta de propostas mais sofisticadas. E vocês precisam lembrar que a economia não é caridade." Lucas engoliu seco. Era a velha história. Quando os pobres falam de ajudar os pobres, chamam de assistencialismo. Quando os ricos fazem o mesmo, chamam de filantropia. Mesmo assim, ele continuou. Trabalhou noites inteiras, digitando no celular, porque o computador da mãe vivia travando. Janaína fazia os gráficos no laboratório quando ninguém mais estava. E Rodrigo, o programador improvisado, desenvolveu uma simulação digital do projeto. Enquanto isso, outros grupos da faculdade tinham tudo: mentoria exclusiva,
acesso aos dados do Instituto Aurus, convites para jantares com economistas famosos. Lucas, nem o crachá para entrar na biblioteca de pós-graduação, mas nada o abalava. O que ele não imaginava era que entre os concorrentes havia um nome que mudaria tudo: Eduardo Montenegro, filho do presidente do Instituto Aurus e o queridinho da universidade. Brilhante, confiante e arrogante. O tipo de pessoa que jamais aceitava perder. Em uma das reuniões abertas, Eduardo se aproximou do grupo de Lucas e disse: "Fiquei sabendo que vocês vão concorrer também. Microcrédito na favela, né? Bonitinho. Só cuidado para não transformar o concurso em um documentário social. Aqui vale quem entende de economia de verdade." Lucas respirou fundo, sorriu com calma e respondeu: "Então é bom você se preparar, porque a economia de verdade acontece lá, onde você nunca precisou pisar." O silêncio foi imediato. Eduardo apenas deu meia volta e saiu, mas a partir daquele momento, a disputa virou pessoal. Nas semanas seguintes, pequenas sabotagens começaram a acontecer. Arquivos sumiam do sistema, planilhas eram corrompidas, relatórios desapareciam. O professor orientador dizia que era falha técnica, mas Lucas sabia. Alguém estava mexendo. Mesmo assim, seguiu em frente. No dia da apresentação final, com os olhos cansados e o coração acelerado, ele sabia que aquela seria a chance de provar que o talento não tem cor e que os invisíveis também constroem o futuro. O auditório estava lotado. Telões, câmeras e representantes do Instituto Aurus ocupavam as primeiras fileiras. Era o grande dia da final. 10 grupos seriam avaliados. Cada um teria 10 minutos para apresentar seu projeto. Lucas, Janaína e Rodrigo estavam entre os últimos. Antes de começar, Lucas olhou para o crachá no peito e pensou em tudo o que havia passado para chegar ali. A mãe, que trabalhava dobrado para pagar a condução. Os dias em que almoçava pão com café para economizar. As noites em claro, digitando até o celular esquentar. Ele respirou fundo. Não podia vacilar. O primeiro grupo subiu ao palco. O de Eduardo Montenegro. O nome do projeto brilhou na tela. Aurus Social. Empreendendo o futuro. Lucas franziu a testa. O resumo no telão parecia assustadoramente familiar. Eduardo começou a falar com segurança. Nossa proposta visa oferecer microcrédito inteligente a comunidades carentes, utilizando taxas decrescentes e monitoramento digital para incentivar o empreendedorismo sustentável. Lucas congelou. Cada palavra, cada conceito, cada gráfico era o mesmo que ele. Janaína e Rodrigo haviam desenvolvido. Era o projeto Raiz, reescrito com outro nome. Rodrigo cochichou. Cara, ele roubou tudo, até os exemplos que a gente criou. Janaína tremia de raiva. Lucas manteve o olhar fixo. Quando Eduardo terminou, o auditório explodiu em aplausos. Os avaliadores elogiaram. Excelente! Um olhar sensível para a desigualdade. É bom ver jovens de elite pensando no social. Sensível, de elite. As palavras doeram mais do que qualquer ofensa direta. Quando chegou a vez de Lucas apresentar, o clima era outro. O público já parecia cansado. As cadeiras rangeram, alguns bocejaram. O professor orientador o observava com aquele mesmo olhar indiferente de sempre. Lucas ligou o projetor. O título apareceu na tela. Projeto Raiz. A economia começa onde a dignidade é negada. A primeira frase da apresentação saiu firme, mas o coração batia descompassado. Nossa ideia nasceu do desejo de tornar a economia acessível a todos, inclusive a quem nunca foi ouvido. Silêncio. Propomos um modelo de microcrédito com juros decrescentes, que um dos avaliadores o interrompeu. Já vimos algo muito semelhante há pouco. Por que deveríamos considerar uma cópia? O sangue de Lucas gelou, tentou explicar. Mostrar as anotações, as datas, os rascunhos, mas ninguém quis ouvir. O orientador apenas levantou as mãos. Lucas, você precisa entender que coincidências acontecem. O importante é aprender com a experiência. A plateia murmurava. Alguns riam baixinho. Janaína deixou escapar.
Eles vão dar o prêmio para o ladrão, mas já era tarde. No final do evento, o anúncio veio rápido, sem suspense. O grande vencedor do desafio de inovação econômica é o grupo Aurus Social, liderado por Eduardo Montenegro. Aplausos, flashes, discursos. Eduardo subiu ao palco sorridente, abraçou o pai, o presidente do instituto, e posou para fotos com o troféu nas mãos. Lucas e seu grupo ficaram ao fundo, ignorados, invisíveis. Naquela noite, Lucas chegou em casa sem dizer palavra. A mãe notou o olhar vazio, o ombro tenso, e perguntou: "Aconteceu alguma coisa, meu filho?" Ele apenas respondeu: "Roubaram, mãe. Roubaram o que era nosso." Ela se aproximou devagar e disse baixinho: "Então não desista. Roubo nenhum apaga a verdade." Lucas ficou em silêncio, mas dentro dele algo começava a mudar. Não seria mais o garoto calado. Seria o homem que mostraria o que acontece quando a verdade é tratada como resto. Nos dias que se seguiram à derrota, Lucas evitava os corredores da universidade. Os aplausos que antes ecoavam no auditório agora pareciam zombar dele em cada canto. Eduardo Montenegro, o novo prodígio do Instituto Aurus, estampava as redes sociais da faculdade, elogiado como a nova mente da inovação social brasileira. Lucas via tudo calado, mas dentro dele algo ardia. Não era raiva, era propósito. Numa noite chuvosa, enquanto revisava as anotações antigas para tentar entender como tudo havia vazado, percebeu algo estranho. Em um dos arquivos de e-mail, havia um registro de acesso que não era dele, feito 2 semanas antes da apresentação. O IP pertencia ao laboratório de pesquisa, o mesmo usado pelo grupo de Eduardo. Era a prova que precisava. Lucas chamou Janaína e Rodrigo no dia seguinte. Eles invadiram nossos arquivos. Copiaram tudo. Rodrigo arregalou os olhos. Mas como vamos provar? Do mesmo jeito que eles tentaram nos apagar, com inteligência. Durante semanas, Lucas começou a juntar evidências. Pediu ajuda a um técnico de TI da universidade, um senhor chamado Seu Cláudio, que trabalhava nos bastidores havia anos. Um homem negro de fala mansa e olhos que viam mais do que diziam. Quando ouviu a história, ele apenas respondeu: "Garoto, já vi muita coisa feia por aqui, mas se o que você está dizendo é verdade, isso vai dar barulho grande." Com o apoio de Cláudio, eles recuperaram registros de login, em cópias de arquivos deletados e até prints de acesso feitos com o login de uma funcionária estagiária do Instituto Aurus. Parecia um esquema organizado. Enquanto isso, o nome de Eduardo só crescia. Ele começou o estágio antes mesmo da cerimônia de posse e foi recebido como uma estrela. Matérias em jornais locais falavam sobre o jovem que vai transformar a economia social brasileira. Lucas, em silêncio, observava tudo. Mas o que ninguém sabia era que ele estava se preparando. Certa tarde, ao passar pelo corredor principal da faculdade, ouviu Eduardo rindo com alguns colegas. "O menino das cotas agora virou hacker, é?" Debochou ao ver Lucas passando. Lucas não respondeu. Só olhou nos olhos dele e disse: "Roubou o que não te pertence. E vai pagar por isso." Eduardo riu. "Vai fazer o quê? Mandar uma redação para o reitor?" Lucas virou as costas e saiu. Naquela noite mandou um e-mail. Não para o reitor, nem para o professor, mas para Lívia Santos, uma jornalista investigativa que fazia matérias sobre desigualdade e corrupção acadêmica. No assunto, escreveu apenas: "Tenho provas de que o prêmio mais importante da universidade foi vencido por fraude." 2 dias depois, ela respondeu. Marcou um encontro em um café discreto no centro de São Paulo. Quando se encontraram, Lucas estava nervoso, mas determinado. Entregou o pendrive com todos os arquivos. Lívia ouviu atentamente e disse: "Se isso for verdade, Lucas, não é só um roubo de ideia. É um escândalo envolvendo o Instituto Aurus e pode derrubar gente grande." Ele respondeu com calma: "Eu não quero derrubar ninguém. Só quero que enxerguem a gente." Durante as semanas seguintes, a jornalista investigou cada detalhe e o que encontrou ia muito além do projeto roubado.
descobriu que o Instituto Aurus manipulava concursos, favorecendo alunos de elite em troca de contratos e visibilidade. Lucas era apenas mais uma vítima de um sistema construído para parecer justo, mas que sempre jogava contra os mesmos. Quando a matéria foi publicada, foi como uma bomba. Jovens bolsistas denunciam fraude em concurso universitário patrocinado por instituto bilionário. O nome de Eduardo Montenegro estava lá, junto com o do pai, o presidente do instituto. As provas eram irrefutáveis. O reitor convocou uma reunião emergencial e, pela primeira vez, Lucas foi convidado a falar. O auditório da reitoria estava cheio. Câmeras de TV, jornalistas, alunos, professores. O escândalo do Instituto Aurus já tomava as redes sociais e todos queriam ver de perto o desfecho. No centro da mesa, o reitor, de semblante rígido, ajustava os óculos enquanto lia o comunicado oficial. Ao lado dele estavam o professor orientador e o próprio Eduardo Montenegro, agora com o rosto tenso, bem diferente da autoconfiança habitual. Quando Lucas entrou, o burburinho cessou. Alguns alunos o aplaudiram discretamente, outros cochichavam entre si. O rapaz, de camisa simples e expressão firme, caminhou até o microfone. "Senhoras e senhores", começou ele, "eu não vim aqui para pedir desculpas nem para ser herói. Vim para dizer o que sempre disseram que a gente não podia, a verdade." O reitor o observava em silêncio. Durante semanas, eu e meu grupo desenvolvemos o projeto Raiz. Fomos ignorados, desacreditados e, no fim, roubados. Levantou uma folha de papel. "Aqui estão os registros de e-mail, os acessos indevidos, as datas. Cada dado mostra que o projeto foi copiado antes da apresentação." Eduardo tentou interromper. "Isso é mentira." "Ele está tentando aparecer", mas o reitor levantou a mão. "Espere sua vez, senhor Montenegro." Lucas continuou. "O que dói não é só o roubo da ideia, é o roubo da chance. A chance que a gente nunca tem. Quando um estudante negro fala de economia, dizem que é militância. Quando um branco rico fala o mesmo, dizem que é inovação. Essa é a diferença que destrói o que a gente tenta construir. Silêncio total." Lívia Santos, a jornalista que denunciou o caso, assistia de uma das fileiras. Filmava cada palavra. O reitor então virou-se para Eduardo. "Senhor Montenegro, o Instituto confirmou que houve acesso indevido aos arquivos. A funcionária que utilizou o login confessou ter recebido ordens diretas do seu grupo." "Tem algo a declarar?" Eduardo empalideceu. Olhou para o pai, sentado ao fundo, que desviou o olhar. Eu não sabia de nada. Deve ter sido um mal-entendido, mas ninguém acreditou. A plateia começou a murmurar e o reitor bateu o martelo. "O prêmio será anulado. O grupo de Lucas Nascimento será reconhecido como o verdadeiro vencedor do desafio de inovação econômica. Além disso, o Instituto Aurus será investigado por práticas irregulares." Janaína chorou. Rodrigo abraçou Lucas, mas ele não comemorou. Olhou para o público e disse: "Isso não é uma vitória minha. É um lembrete de que a gente não precisa de sobrenome para ser grande. A gente precisa de coragem. E hoje, eu não tenho medo." As palavras ecoaram pelo auditório. Alguns alunos se levantaram e começaram a aplaudir. Outros que antes o ignoravam, agora o olhavam com respeito. No dia seguinte, as manchetes mudaram de tom. De invisível a referência, estudante negro expõe corrupção em universidade de elite. O vídeo da fala de Lucas viralizou. Em poucas horas, ele se tornou símbolo de resistência e integridade. Dias depois, o próprio pai de Eduardo, pressionado por acionistas e pela opinião pública, foi afastado do cargo no Instituto Aurus. Da ironia é que a instituição que tentou silenciar Lucas agora o convidava para palestrar sobre ética e inclusão. Ele aceitou, mas com uma condição: "Eu só falo se o evento for aberto à comunidade, não apenas aos alunos de elite. Quero ver gente da periferia sentada nas primeiras fileiras." E assim foi. Quando subiu ao palco do Instituto pela primeira vez,
Lucas não via mais um público de ternos caros, mas jovens de todos os lugares. Gente que, como ele, já tinha sido chamada de cota, de erro, de favor. Ele olhou para todos e disse: não há cota para talento. Há cota para justiça, aplausos, lágrimas e a sensação de que pela primeira vez a verdade tinha vencido. Meses se passaram. O nome de Lucas Nascimento já não era apenas um caso de denúncia. Era sinônimo de mudança. A universidade criou um novo programa chamado Portas Abertas, voltado a jovens de escolas públicas. O projeto foi inspirado diretamente na fala dele. Lucas foi convidado para ser consultor voluntário. Recusou qualquer salário. Não quero reconhecimento, quero acesso, disse ele ao reitor. Com o tempo, o projeto Raiz saiu do papel. A ideia de microcrédito comunitário foi adotada por uma ONG parceira e, em menos de um ano, dezenas de pequenos empreendedores das periferias de São Paulo conseguiram abrir seus próprios negócios. Uma costureira do Capão Redondo comprou sua primeira máquina. Um jovem barbeiro de Itaquera montou seu salão. Uma mãe solo de Paraisópolis abriu uma pequena lanchonete. E em cada um desses lugares havia um cartaz simples pendurado na parede. Projeto Raiz, plantando dignidade onde disseram que nada cresceria. Lucas visitava essas pessoas nos fins de semana. Sentava, tomava café, ouvia histórias. A cada conversa, entendia que sua luta nunca foi apenas por um prêmio. Foi por visibilidade, por provar que inteligência não tem endereço nem cor. Certo dia, depois de uma palestra, uma aluna se aproximou, negra, de tranças longas, emocionada. Lucas, eu entrei nessa faculdade por causa de você. Antes, eu achava que esse lugar não era pra gente. Ele sorriu e respondeu: nunca deixe ninguém te convencer de que o impossível tem cor. Naquela noite, ao voltar para casa, a mãe o esperava acordada, como sempre. Na mesa, o mesmo café com pão de antes. Ela sorriu e disse: tá vendo, meu filho? Quando roubaram o seu projeto, acharam que estavam te tirando algo. Mas, na verdade, te deram o que ninguém pode comprar. Voz, Lucas abraçou a mãe com força. Do lado de fora, a cidade seguia barulhenta, desigual, mas ele sabia. Cada semente que plantava ali era um grito silencioso de mudança. Hoje, ele continua estudando, agora com bolsa de mestrado. Trabalha com políticas públicas e lidera um coletivo que leva a educação financeira para jovens negros e periféricos. Não quer fama nem troféus. Quer pontes. E se você perguntar quem é Lucas Nascimento, alguns vão dizer que é o garoto que enfrentou um sistema. Mas quem conhece a história inteira vai responder diferente. É o jovem que provou que o talento pode ser invisível, até o dia em que resolve brilhar. Se essa história mexeu com você, inscreva-se no canal Histórias de Vida e me diga de onde você está assistindo, porque a próxima história pode nascer aí, na sua cidade, e pode ser a sua.